alunos CEBED, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira rodada dentro do curso preparatório de segunda fase, Delegado de Polícia Federal. Aqui, nessa primeira rodada, assim como nas demais subsequentes, nós teremos a oportunidade de enfrentar os principais pontos, as principais estruturas de peças e de questões da prova que os senhores e as senhoras vão encontrar. Pedro, mas a gente ainda não tem edital. No entanto, nos bastidores da Polícia Federal, tudo indica que esse edital vai sair no máximo no iniciozinho de 2021 e principalmente, eu quero que você entenda que não há expectativa de inovações, de alterações substanciais em relação àquele último edital de 2018. Daí porque a gente pode quase que cravar com absoluta certeza, salvo aconteça alguma coisa muito inusitada e que por hora não é esperada, que a estrutura tanto do conteúdo programático como da própria primeira e segunda fase sigam o mesmo espectro daquele último edital. Daí porque a gente vai esperar uma segunda etapa dentro do mesmo final de semana e aí temos a importância de estudar conjuntamente para a primeira e para a segunda fase e uma prova prático-processual envolvendo, claro, a peça efetivamente, uma peça e 3 questões aí trabalhando temas de direito penal, legislação penal especial, processo penal, constitucional e administrativo. E aí é nisso que a gente vai focar. E preste atenção porque qual é a ideia do curso? Essa primeira aula vai me permitir alongar um pouquinho para a gente tecer algumas considerações. Perceba, pessoal, que na hora da peça, muita gente morre de medo da peça, mas não é necessário ter medo. É necessário treinar. Mas o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham entendimento é que esse treino ele precisa ter duplo foco. Como assim, Pedro? Duplo foco. Primeiro você precisa se ambientar e habituar a construir um esqueleto de peça. E esse esqueleto ele vai servir basicamente para toda e qualquer peça e vai servir para você garantir pontuação acerca de aspectos formais do espelho de correção. E é muito importante para você não ficar perdido. Ah, Pedro, mas eu preciso saber qual é a peça aplicável no caso concreto. Não, é óbvio que você vai precisar. Mas a primeira parte, ou o primeiro ponto é você saber estruturar, porque independentemente da peça que vier, da medida, da diligência que você vai requerer, a estruturação é basicamente a mesma, com algumas peculiaridades. Mas se você vai representar por uma infiltração de agente, se você vai representar por uma interceptação telefônica, se você vai representar para uma prisão temporária, se você vai representar para uma busca e apreensão, se você vai representar para uma prisão preventiva, a estrutura formal, que eu digo, de esqueleto é a mesma. E a partir do momento em que você tem essa estrutura formal, obedecendo ali ao cabeçalho, ao endereçamento, à introdução, ao aspecto de descrição fática, e a partir daí desenvolve o direito, fechando com a conclusão dos pedidos, você já salta na frente. Por quê? Porque você pega, já sabe, tem aquele esqueleto. E a partir daí você vai esquematizando o seu esqueleto e enxertando com seus conhecimentos acerca do direito processual e direito material eventualmente pertinentes e relevantes para a construção da sua peça. Então preste atenção que, salvo raríssimos casos, por exemplo, o que é improvável pela forma como a prova vai ser feita, uma formalização de um acordo de colaboração premiada pelo delegado de polícia. Eu nunca vi e acho muito, mas muito improvável que isso caia. Mas aí mudaria a estruturação, mas não é razoável que isso apareça na prova. Tirando esses casos excepcionais de uma portaria e tudo mais, que vai haver uma exigência de um outro tipo de formalização, não tão diferente, mas de um outro tipo, com algumas peculiaridades, 80% das questões, ou melhor, das possibilidades de peça, e vão exigir do candidato essa noção de estruturação de um conhecimento, ou melhor, de um esqueleto prévio. E se você assim domina essa ideia, você já salta na frente de muita gente. Diferentemente de outros concursos, não estou falando que é mais fácil ou menos fácil, o cargo e o concurso de delegado de polícia é muito difícil. Da Polícia Federal, então, nem se fala, é muito exigente.
Mas óbvio que dentro das partes mais difíceis e há outras partes mais simples e mais fáceis. A gente tem que se atentar para essas. E nesse aspecto mais fácil, a peça prático-processual, ela traz essa possibilidade e essa questão interessante. Em regra, são peças relativamente mais simples, tanto dentro do aspecto material, como sobretudo desse formal. Então, o que é que a gente vai atentar aqui nessa rodada e nas outras 4 rodadas? No total são 5, salvo engano, juízo. É sempre bater muito nesse aspecto formal. Por quê? Porque aqui está um campo que a gente não pode e não vai perder ponto, e eu vou trazer as indicações e orientações para a gente garantir essa pontuação ao longo dos nossos encontros, ao longo das nossas aulas. Beleza? Outra coisa que você precisa alertar, e já que essa é a primeira rodada, eu vou fazer o destaque, muitos de vocês nunca fizeram uma prova de segunda etapa, é natural que quando você abra o espelho, aliás, abra o caderno de prova, o seu nível de adrenalina esteja lá em cima. Então, como é que eu faço para ficar tranquilo? Primeiro, respira, bebe uma água, sabe que aquela não é a prova da sua vida, mas é uma prova para a qual você se preparou bastante e que fez o máximo das suas possibilidades até aquele dia da prova. E, se tudo der certo, outras variáveis que não estão dentro do seu espectro de controle vão todas caminhar para a sua aprovação. Vá lá não para passar, vá lá para dar o seu melhor. E aí, se o seu melhor for suficiente para passar, ótimo. Se não for, outros concursos virão. É essa a ideia. Pedro, não é a visão de derrotista? Não, de forma alguma. Você vai para ganhar. Você não vai tolerar a derrota, mas você também não vai colocar uma pressão ainda mais significativa sobre seus ombros, beleza? Então não é o fim do mundo, mas é uma etapa importante da sua vida. E aí, como é que eu faço para desestressar ou diminuir esse nível de adrenalina? Abriu, não vai logo responder a prova, não vai logo responder as questões, não vai logo fazer a prova, a peça prática. Faça aquilo que eu chamo de leitura diagonal. Passe à vista, primeira questão, essa eu sei bem, segunda questão não tenho ideia, não vai se desesperar. Esquece a segunda questão, vai para a terceira questão, eu sei, lê o enunciado de prova da questão prática, e aí já passou aí 5, 10 minutos, bebe uma água, e aí vai reler com calma. Aí a estratégia de cada um, se vai fazer primeiro as questões, se vai fazer primeiro a peça, eu faria logo a peça. Salvo se a peça estiver muito complicada e você já estiver dominando aquelas 3 questões ali, as questões, então já vence logo, já mata logo. Mas se não for o caso, tenta focar inicialmente na peça. Essa é a minha sugestão. E faz o controle da gestão do tempo. Dedica-se e divide o seu tempo para não faltar espaço temporal para concluir as 3 questões e a peça, beleza? E na leitura dos enunciados, isso serve tanto para as questões, mas sobretudo para a peça, depois dessa leitura diagonal mais rápida, só para se ambientar, enquanto seu nível de adrenalina está lá em cima, você vai fazer uma segunda leitura e aí sim sublinhar. Um destaque, pessoal, muito provavelmente, ainda não está definido, mas muito provavelmente o concurso de vocês vai ser organizado pelo SESC-SEBRASP, dificilmente a gente vai ter um parágrafo grande com uma informação aleatória que não seja utilizada. Então, a ideia aqui é a cada 1 ou 2 parágrafos você ir grifando informações que são relevantes e pertinentes para serem utilizadas na hora da confecção da resposta, beleza? Tranquilo? Vamos fazer uma rápida leitura aqui do enunciado e aí depois a gente começa com alguns esclarecimentos sobre a questão, sobre a peça. Lembrando que vocês já receberam aí o modelo de correção perfeita. Acredito eu que já devem ter recebido as questões e peças corrigidas aí com os respectivos apontamentos e pontuação. Não fica triste, eu tirei uma nota baixa, não sei o que. Aqui é hora de treinar, é hora de praticar. Eu garanto a vocês que as minhas rodadas são muito mais difíceis do que a realidade que vocês vão encontrar na hora da prova. E do fundo do meu coração, eu não estou nem um pouco preocupado com a nota de vocês aqui nesse treino. Eu não estou nem aí, você também não pode estar nem aí. O fato é que depois de uma peça como essa, você não erra mais se ela aparecer na prova. E perceba, a gente vai tratar aqui de um tema que eu tenho muita expectativa de que seja cobrado no dia da prova, que é a infiltração virtual de agentes.
estampada lá no artigo 190A e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um tema muito oportuno, um tema muito frequente, a questão da pedofilia virtual na realidade da Polícia Federal, e eu falo isso de cátedra porque atuo na Justiça Federal, na qualidade de defensor público federal, e a gente pega muitas situações de investigações criminais da Polícia Federal justamente sobre esse tema. Já atuei em situações envolvendo, inclusive, infiltração virtual de agentes. Então, esse é um tema muito, mas muito pertinente e excepcional para a sua prova. Ah, Pedro, mas eu não me dei bem. Dane-se, entenda. E como é que você vai estudar aqui? Você vai estudar lendo o enunciado, fazendo a questão. Pedro, mas eu não tenho maturidade. Dane-se, faz com suas palavras, treina. Se vai tirar 0, 2, 3, 10, não importa. O que importa é o dia da prova. Faz com as suas palavras, recebe, vê onde errou, analisa o feedback, depois vai estudar a ata com todas as dicas, os modelos, os comentários. Na ata a gente seleciona as melhores respostas para complementar o estudo de vocês. Vocês vão estudar essa ata e aí você vai assimilar o que é melhor, o que é pior e vai montando a sua estruturação. Vocês vão ver que a primeira peça vai ser a pior, a segunda já vai melhorar, a terceira e a quinta vocês vão estar muito mais seguros. Beleza? Tranquilo? Compreendido isso, vamos para o material de vocês. E diz o enunciado, joga aí na tela. Em Recife, capital do estado de Pernambuco, a Polícia Federal vem investigando a atuação de Antônio Luiz, suspeito de produzir, fotografar e filmar cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes, bem como disponibilizar, transmitir e divulgar essas imagens através da internet, inclusive para pessoas residentes fora do Brasil. Algumas vítimas já foram ouvidas e confirmaram a versão dos fatos de que os dois suspeitos estão realmente envolvidos, sim, colididos aos autos da investigação, inclusive alguns filmes e fotografias supostamente disponibilizados na web pelos investigados. No entanto, as técnicas de investigação tradicional já foram utilizadas à exaustão, estando o inquérito policial estagnado. É que a rede de circulação utilizada na internet é bastante restrita e inacessível aos investigadores, inviabilizando o esclarecimento do real funcionamento do modus operandi e o alcance da atividade criminosa. Dessa maneira, minuta e representação da medida excepcional idônea para permitir o avanço das investigações dos crimes analisados, justificando expressamente a competência do juízo para a apreciação desse pedido. Pessoal, primeiro ponto aqui é a gente identificar. Tem muita gente que diz, aqui cabe prisão, aqui cabe interceptação telefônica, mas perceba, não se sabe ainda a estruturação do modus operandi. Então, lembra aqui, eu quero já destacar, porque muitos de vocês estavam dizendo, eu coloquei isso, eu coloquei aquilo. Você precisa ter a sensibilidade e isso aqui, sejamos honestos, é muito decisivo para a sua aprovação. Você precisa ter a maturidade, o discernimento de tentar extrair, essencialmente, o que é que o seu examinador está esperando. Porque vamos imaginar, aqui caberia, eu nem acho, caberia a gente não tem elementos suficientes para isso, mas uma prisão temporária, uma prisão preventiva, será que não cabia? Mas perceba que o enredo foi construído indicando essencialmente a necessidade de uma diligência investigativa e não de uma medida cautelar pessoal. Pensar aqui numa prisão temporária para o quê? Para investigar de que maneira essas investigações estão estagnadas. Uma prisão preventiva, por quê? E para quê? Eu vou prender? Prendo. E aí, o que é que eu faço se as investigações estão estagnadas? Uma interceptação telefônica de quem? Eu não tenho indicação de quais telefones, eu não tenho indicação de que está havendo diálogo, eu não tenho absolutamente nada. Essa tramitação criminosa, essa execução criminosa é realizada nas profundezas da internet, em redes fechadas. Eu preciso me fazer inserir aqui dentro desse relacionamento virtual. E como é que eu faço isso? Aí sim é que a gente tem a ideia da infiltração policial virtual. Então esse é o paradigma essencial. Por vezes,
Ali, no enunciado, vai caber mais de uma possibilidade, ao menos em tese. Você precisa ter a sensibilidade e a atenção de verificar exatamente o que é que o seu examinador quer. Isso vai acontecer muito, e aí ao longo das nossas rodadas a gente vai tratar a pertinência. Às vezes cabe prisão temporária e preventiva. E aí, qual delas eu escolho? Pode as duas? Não, no seu espelho só vai ter muito provavelmente uma. Como saber? Tudo isso a gente vai trabalhar nas aulas vindouras, beleza? Tranquilo? Mas lembra sempre daquilo. Se você tem dúvida se cabe mais ou de uma possibilidade ou não, cabe interceptação telefônica ou uma busca e apreensão, eu estou na dúvida, coloca as duas. Por quê? Porque o que abunda não prejudica. O espelho de correção ou a correção ela é feita no cara crachá. Está lá no espelho busca e apreensão, você ganha ponto se tiver na sua prova. Não estava lá na sua prova, não estava lá no espelho de correção, busca e apreensão, mas só interceptação telefônica. Na sua prova tem interceptação telefônica e busca e apreensão. Você vai perder ponto? Não, não perde ponto. Por quê? Porque você perderia ponto se o que tiver no espelho não esteja na sua prova. Agora, se o que não está no espelho está na sua prova e não é uma fuga absurda ao tema, você não perde ponto. É por isso que eu sempre reproduzo e repito o mantra, o que abunda não prejudica. Beleza? Tranquilo? E aí, o ponto nevrálgico, e que eu digo que é muito importante, é já o endereçamento e a introdução da sua peça. E por que isso? Porque da mesma maneira, lembra que eu falei que o nosso nível de adrenalina está muito alto quando a gente pega o caderno de prova, e aí você vai fazer e tal, toda aquela leitura, tal, o nível de adrenalina baixa. Depois você vai fazer o que? A minuta no papel borrão, no rascunho da sua peça e das suas questões. Você, salvo se você tiver uma gestão de tempo muito significativa, que eu não fazia, eu não transcrevia absolutamente toda a peça e toda a questão no papel borrão, na folha de rascunho, para depois copiar e passar limpo no caderno de resposta definitivo. Eu esquematizava justamente por conta dessa questão do tempo. E se você faz assim, e se você optar por fazer assim, é natural que finda e concluída seu rascunho, o nível de adrenalina suba mais uma vez e que exige muita atenção, presta muito cuidado aqui, é justamente no início da transcrição para o caderno de resposta definitivo. E por que isso? Porque essencialmente você vai ter aqui um aspecto relevante. E que aspecto relevante é esse? É o risco de perder ponto com besteira. É por isso que essa é uma dica de ouro. Essa parte introdutória, mesmo você confeccionando seu esquema, seu esqueleto, sem transcrição absoluta no papel borrão, essa parte inicial é muito importante que você escreva na íntegra. Então coloca todo o endereçamento, coloca todo o cabeçalho e toda a introdução. Por quê? Porque na hora que você for começar a passar limpo no caderno resposta, eu repito, o nível de adrenalina está mais alto. E aí você não tem espaço para quê? Para improviso. Então você copia bem devagarzinho, o endereçamento e tudo mais, aquilo bem mobral. Por quê? Porque passado aqueles 5, 10 primeiros minutos copiando aquela introdução, de novo, seu nível de adrenalina vai voltar ao normal, sua atenção fica estabilizada e você já tem aquela sensação, bom, o primeiro passo eu já dei com segurança, por quê? Porque eu não perdi ponto no aspecto formal da introdução da minha peça. Beleza? Essa é uma dica que eu utilizava e sempre passo para os meus alunos. Aí a gente já começa a responder. Tanto isso é verdade que vocês vão ver que eu faço questão, aqui eu não vou ficar lendo a peça, o modelo da peça já está aí no material de vocês, no PDF que a gente já encaminhou para os senhores e para as senhoras. Agora presta muita atenção que o objetivo aqui, eu vou colocar essa parte introdutória na íntegra, de fato para vocês já irem se habituando e lembrando da importância disso. E aí cada um cria a sua introdução, tá? Cada um cria a seu início. Eu trago um exemplo, você cria o de vocês criam de vocês e aí levam para o dia da prova. Cada um tem. Se quiser copiar esse, copia. Se não quiser criar, cria o de vocês. E perceba, às vezes eu vou utilizar aqui artigos e dispositivos de lei muito claramente. Cuidado, tá? Por quê? Porque no seu espelho de correção, somente vai ter a exigência de indicação dos dispositivos para fins de pontuação se no dia da prova vocês tiverem acesso a
o vade-mecum. Se não tiver acesso, vocês não precisam colocar dispositivo de lei, tá? Agora, leis em geral, é importante você dizer. Por exemplo, é importante você mostrar, se necessário for, que você sabe que a lei orgânica, por assim, ou a lei de regulamentação da autoridade policial é a lei 12.830. É importante, se caso você vier a representar por uma preventiva, que está lá no Código de Processo Penal. Eu preciso citar lá o 312, 313. Não, se você tem convicção, cita. Você não vai perder ponto nesse caso se não tiver consulta à legislação, se não botar o 312. Mas vale a pena citar pelo menos o Código de Processo Penal, a Lei 2.830, se for o caso, a Lei de Interceptação Telefônica. Pedro, eu não lembro o número da Lei 929696. Tudo bem, mas cita lá, lei de acordo com a Lei de Interceptação Telefônica, cita o nome em iuris. Essa é uma forma interessante. Eu vou perder ponto se não citar? Não. Na prática, não. Mas, assim, você vai perder indiretamente, talvez, porque cria uma antipatia. Pô, esse cara não sabe que é com base no Código de Processo Penal, esqueceu de colocar aqui, poxa, vacilou aqui no aspecto formal. E aí a gente tem que tentar se blindar. Beleza? Tranquilo? Começa a nossa peça, claro, com endereçamento. Por quê? Porque o pedido que a gente está fazendo, e aqui é muito importante, é uma diligência que está inserida na cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, para a sua efetivação eu preciso de prévia autorização e ordem judicial. E aí, se eu preciso de uma prévia autorização e ordem judicial, eu represento. Pedro, eu preciso encaminhar para o Ministério Público para ele requerer? Não. Você, delegado, tem legitimidade para diretamente ao juízo da causa, o juízo com competência para aquele feito, representar diretamente a ele, ainda que requerendo a abertura de vista para a manifestação do Ministério Público, conforme a gente vai ver mais à frente. E aí, se você vai fazer diretamente uma representação direcionada a uma autoridade judicial, você precisa saber quem é essa autoridade judicial. Por isso que é importante, o enunciado destacou bem a questão da competência. E, em especial, aqui, vale registrar justamente que se trata de competência da Justiça Federal, tá? E aí você precisa indicar a fundamentação da competência da Justiça Federal. Presta atenção, então, lá, a excelentíssimo senhor juiz federal da Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, inquérito policial número tal, não inventa o tombo do inquérito policial, e se você não tiver constado essa parte aqui, você não perde ponto. Eu nunca vi esse aspecto aqui em espelho de prova, então, salvo se derem o número do inquérito policial, mas eu sempre faço constar. E aí começa, joga aí na tela. A Polícia Federal do Brasil, por intermédio do delegado de Polícia Federal subscritor, matrícula tal, não inventa a matrícula, você pode até tirar a matrícula, no uso de suas atribuições legais e condicionais, com base nos artigos 190A e 190E, inseridos no Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei 13.441 de 2017, no bojo das investigações envolvendo condutas que, em tese, se amoldam aos crimes delineados nos artigos 240 e 241A do ECA, vem a presença de Vossa Excelência representar. Volta aqui para mim. Preste atenção que aqui, como não houve restrição ao uso do vade-mecum, parte do pressuposto que os senhores e as senhoras tiveram acesso à legislação. Daí porque precisam citar. Quando não houver acesso a essa legislação, o que é que a gente vai fazer constar? Não pode haver consulta à legislação. Isso vai constar direta e expressamente lá no enunciado aqui no nosso treino. Avança aqui comigo porque já nessa introdução a gente precisa declinar qual é a medida investigativa. E está aí na tela. Infiltração policial virtual de agentes de polícia. Ficou até redundante, mas infiltração virtual de agentes de polícia pelo prazo de 90 dias. Por quê? Porque o prazo mínimo inicial é de 90 dias, sendo passível de... prazo máximo inicial é de 90 dias, sendo permitida justamente a reiteração, a renovação desse prazo para um total de 720 dias, como a gente vai ver lá na frente, sendo tal medida imprescindível para o prosseguimento das investigações conforme demonstram razões fáticas e jurídicas abaixo delineadas. Pessoal, vamos lá, presta atenção aqui.
Cuidado, tá? Por quê? Porque como houve a indicação da gente justificar a competência lá da Justiça Federal. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque precisam criar um tópico da competência da Justiça Federal. Se não houvesse especificamente esse comando, talvez no espelho de correção de vocês não houvesse essa exigência. No entanto, houve esse comando, e aí vocês precisam fazer constar uma espécie de preliminar falando sobre a competência da Justiça Federal. No dia a dia, não cabe na representação da Polícia Federal uma introdução acerca da competência. Aqui não, tá? Mas nessa peça, aí sim vocês vão fazer, porque é para o concurso visando a pontuar. Bacana? Antes de falar da competência, vocês vão falar dos fatos. Como os fatos não foram expressamente afastados aqui, a gente tem dois caminhos para explorar. Um primeiro caminho é criar um tópico dos fatos e extrair o substrato essencial do que foi narrado no enunciado. Eu particularmente não gosto disso. Normalmente eu faço o quê? Eu crio um tópico dos fatos e do direito e trato do direito abordando os fatos de uma só maneira. Não há uma fórmula ideal correta, e é cada um. Por que eu não gosto de tratar dos fatos sozinhos? Porque eu acho perda de tempo e perda de espaço. Eu vou resumir e quando eu estiver falando do direito, eu vou naturalmente repetir alguns trechos fáticos. Então eu já crio um tópico só, mostro para o examinador, eu sei que eu tenho que falar dos fatos e também de aspectos do direito ou aspectos jurídicos. Então trato dos fatos e do direito e saio discriminando cada um. Mas se você preferir fazer um resumo fático para fins de organização, também amizade é a mesma. Feita essa observação, se você quiser fazer dos fatos e depois do direito, aí tudo bem, aí você faz dos fatos e aborda a preliminar. Aqui foi nessa estruturação que a gente optou. Agora, toma muito cuidado também, porque algumas vezes o seu examinador ele já diz: minute a peça, desconsiderando ou sendo desnecessária a abordagem fática. Aí você só bota lá o título dos fatos e não com nenhuma consideração. Já pula para a parte do direito, beleza? Vamos falar rapidamente sobre competência. A gente direcionou a representação para o juiz federal de Recife, Pernambuco, porque a investigação, lá no iniciozinho do nosso enunciado, é feita pela Polícia Federal de Recife, no estado de Pernambuco. Então, em relação a isso, a gente não tem dúvida acerca da competência territorial. E por que da Justiça Federal? Pessoal, você vai lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral que os crimes de pedofilia virtual, pedofilia pela internet, eles são, em regra, da competência da Justiça Federal. E por que isso? Porque com base no artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, que prevê que nos crimes transnacionais acerca dos quais o Brasil se comprometeu em tratados e convenções internacionais perante a comunidade internacional de reprimir, prevenir, entre outras coisas, havendo transnacionalidade, a competência será da Justiça Federal. É basicamente isso que a gente tem aqui. Por quê? Porque a gente tem o Brasil como subscritor de uma série de convenções, protocolos e tratados se comprometendo a coibir a questão dos crimes contra a infância e juventude, em desfavor da infância e juventude, incluindo, claro, aqui a questão da pedofilia. E quando a gente fala de crimes desses jaez perpetrados através da rede mundial de computadores, a gente está falando aqui de internacionalidade potencial como regra. Basta a gente imaginar a colocação em um site e a colocação em um site, a disponibilização e o acesso para pessoas potencial, para pessoas de qualquer lugar do mundo. Então não precisa evidenciar o acesso concreto. A mera potencialidade de internacionalidade, por si só, já garante e já atende ao requisito da internacionalidade do artigo 109, inciso 5º da Constituição, para designar o quê? A competência da Justiça Federal de primeiro grau, beleza? Então presta atenção aí como é que foi a tese firmada lá no STF, salvo engano, lá em 2015. Joga aí na tela. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em
disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, artigo 241, 241A, 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando praticados por meio da Rede Mundial de Computadores. Está aí justamente o RE 628-624 lá, julgado pelo Pleno em outubro de 2015. Aí eu trago, pode deixar aí na tela, o dispositivo por mim mencionado, artigo 109, inciso 5º. Os crimes previstos em tratado de convenção internacional, quando iniciada a execução no país o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, a competência da Justiça Federal. É internacionalidade. O Brasil é signatário, entre outras coisas, da Convenção sobre o Protocolo da Criança, aliás, sobre direitos da criança. O Estado brasileiro ainda ratificou o protocolo facultativo. Agora, volta aqui comigo, pelo amor de Deus. Presta atenção, por quê? Porque tem gente que acha, é pedofilia pela internet, foi praticado, portanto, pela internet, automática e necessariamente a competência vai ser da Justiça Federal. Não. Apesar de essa ser a literalidade da interpretação extraída da tese fixada em repercussão geral, não é bem assim. O próprio Supremo Tribunal Federal já esclareceu, e de maneira ainda mais didática, no conflito de competência 150.564 lá de Minas Gerais, a terceira seção do STJ definiu de maneira muito segura. O que é que acontece? Na grande maioria dos casos é essa a realidade que a gente vai observar. Um crime praticado de pedofilia pela internet na Rede Mundial de Computadores, pelo preenchimento dos requisitos do artigo 109, inciso 5º da Constituição, competência será da Justiça Federal. Mas toma muito cuidado, por quê? Porque aqui sobretudo, se a gente está falando de imagens, de vídeos, de conteúdos sensualizados envolvendo adolescentes e crianças, colocados numa página da web, da internet. Por quê? Porque se eu coloco numa página de livre acesso, toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao menos potencialmente, pode ter acesso. Então perceba, eu não preciso comprovar que alguém lá na Austrália acessou essas fotos. A mera possibilidade de alguém lá na Austrália, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Índia, no Japão, na China, ter acesso a esse conteúdo por si só é suficiente para caracterizar a potencial internacionalidade, gerando a competência da Justiça Federal. Agora, o STJ ele indicou claramente uma exceção. Mesmo se tratando dessa publicação e veiculação de imagens envolvendo conteúdo pedófilo, o que é que vai acontecer? Pela internet é possível a competência da Justiça Estadual. Como assim, Pedro? Vamos imaginar que João mande uma foto de conteúdo de pedofilia para Antônio. Só que João está em São Paulo e Antônio no Rio de Janeiro. E essa comunicação ela se deu o quê? Através de e-mail, através de WhatsApp, através desses comunicadores, então, que não permitem acesso a toda e qualquer pessoa que está localizada no Brasil ou no mundo, só entre o remetente e o destinatário. E o remetente e o destinatário estão dentro do território brasileiro. Então, dessa maneira, aqui, não obstante ter sido perpetrado através da Rede Mundial de Computadores, não há internacionalidade sequer potencial nesse comportamento. Daí porque, nesse caso específico, a gente teria o quê? A gente teria a competência da Justiça Estadual. Pedro, mas não há esses dados no enunciado. Então a gente vai para a regra. A gente tem aqui uma grande rede de investigação. Não há um indicativo de limitação dessa comunicação entre João e Antônio. Se possível for, lá na frente a gente identificar isso, aí a gente poderia falar, olha, pelo menos por enquanto, com base na teoria do juízo aparente, a competência é da Justiça Federal. A gente vai ver mais à frente, em outras rodadas, essa questão da teoria do juízo aparente. Mas com base na decisão em repercussão geral e com as informações que a gente tem e no enunciado e com a necessidade de fazer o endereçamento, dúvidas não há que a gente tem aqui a competência da Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Então fizemos isso e agora a gente vai compreender qual é a medida investigativa, a medida de infiltração virtual de agente. Pessoal, estuda muito essa medida, tá? Porque eu tenho muita expectativa que isso apareça na prova de vocês. Primeiro de tudo, qual é o crime que a gente está investigando? Pedofilia pela internet. Artigo 240, 241A, 241B e seguintes. E aí, claramente, pelo enunciado, a gente tem a adequação típico-formal do artigo 240 e 241A.
Vê aí na tela, produzir, dirigir, reproduzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, sendo de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E também a disponibilização, transmissão, distribuição, publicação e divulgação dessas imagens, artigo 240 e 241A. Então a gente já pode e já fez essa indicação lá na introdução. E a depender da forma, você precisa, na sua resposta, demonstrar que os investigados estão sendo objetos de persecução penal pela suposta prática desses delitos. É importante que você demonstre ao examinador que você soube situar, identificar e tipificar a conduta por ele trazida e conduzir a sua respectiva investigação. Bacana? Tranquilo? E aí, se a gente está investigando esses crimes, esses tipos, o segundo passo, para além de identificação, é saber, olha, eu quero qual diligência investigativa? Não é a infiltração virtual dos agentes de polícia? Será que essa medida ela é ordinária, é uma técnica de investigação ordinária ou uma técnica especial de investigação? E qual é a grande diferença aqui? É porque a técnica de investigação ordinária é aquela que é comportada, ela é aplicada a toda e qualquer infração penal, a todo e qualquer delito. Aqui não. Quando a gente fala em técnica especial de investigação, é porque ela é especial e específica para um grupo mais seleto e restrito de crimes. E aí, perceba, a infiltração virtual de agentes é justamente uma técnica especial restrita para poucos delitos. E no bojo do Código, ou melhor, do Estatuto da Criança ou do Adolescente, poucos, menos ainda, crimes é que comportam. E aí, eu já tipifiquei no artigo 240 e 241A. Será que esses tipos são compatíveis com essa medida que eu estou requerendo? E você vai demonstrar para o seu examinador e, em tese, para o juiz que sim, já que o artigo 190A do ECA, com redação lá inserida em 2017, diz que essa infiltração, joga aí na tela, de agentes de polícia na internet com o fim de praticar ou de investigar crimes, admite, entre outros, o artigo 240 e 241A, que é justamente o nosso intento. E ela precisa obedecer a algumas regras. Vê aí na tela. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada, estabelecerá os limites da infiltração para a obtenção da prova ouvir o Ministério Público. Volta aqui. Então perceba, é uma medida que está inserida o quê? Dentro da cláusula de reserva de jurisdição, é dizer que eu não posso efetuá-la sem o quê? Sem a prévia e fundamentada decisão judicial. Nessa decisão judicial, ela precisa ter estabelecimento do limite das infiltrações para fins de obtenção de prova. Então você demonstra ao examinador que sabe disso. Eu preciso não da anuência, e aqui é muito importante do Ministério Público, ele não precisa concordar. Você, delegado, não precisa que o Ministério Público concorde. Você vai representar, mas formal e tecnicamente é de bom tom que você requeira o quê? A oitiva do MP. A prévia oitiva do MP antes do juiz deferir ou negar aquela medida, já que o próprio MP é o titular da ação penal, é o titular da opinião delicti, beleza? Inciso 2º, dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado. Então perceba, o inciso 2º do artigo 190A já garante legitimidade para você, delegado, trazer e fazer esse pedido, beleza? Essa representação. Conterá o quê? Demonstração de sua necessidade, alcance das tarefas de policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Inciso 3º, não poderá exceder o prazo de 90 dias, aquele já por nós mencionado lá no início, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Volta aqui para mim, perceba que você tem que demonstrar isso e essa é a ideia. Agora, por que eu peço muito para que você não menospreze? Porque essa passa a ser uma peça simples se a gente tem acesso e contato com o material legislativo. Mas se não tiver, você precisa se lembrar
desses aspectos formais de necessidade e urgência, da cláusula de reserva de jurisdição, da necessidade de prévia oitiva do Ministério Público, diferencial oitiva com necessária anuência, a limitação do alcance dessa infiltração no objeto de prova, a indicação, quando possível, da identidade dos agentes ou dos investigados, ou o alcance da investigação, o nome ou apelido desses investigados, salvo quando não forem possíveis. Se a gente tiver alguns elementos aí que permitam a identificação dessas pessoas em relação à conexão e tudo mais, você vai declinar, não é o nosso caso aqui porque o enunciado não trouxe, mas você tem que ter o prazo de duração, pede sempre de 90 dias e a cada 90 dias você, se necessário for, vai permitir ou vai pleitear a renovação. É uma renovação ilimitada como aquela da ideia que prevalece lá na Lei 9296 de 96, lá na Lei de Interceptação Telefônica, não. A gente tem um prazo máximo longo, de 720 dias, mas é um prazo máximo. Beleza? Tranquilo? Então, as renovações elas são limitadas. E algo muito importante é que, em razão da grande exposição de um agente infiltrado, a gente precisa, e sempre, doutora, que isso cai em prova, vai precisar constar da sua peça. Sempre que você pedir uma infiltração de agentes, seja uma infiltração lá da Lei 2.850, típica na sua redação originária, ou uma infiltração virtual de agentes, você tem que lembrar da viabilização e daí necessidade de o quê? De uma nova identidade, ainda que temporária, para os agentes que são ser infiltrados. E nesse contexto aqui de infiltração virtual, essa ideia está regrada e regulamentada no artigo 190D de dado do Estatuto da Criança e do Adolescente. Leia aí comigo. Dos órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso, a requisição de autoridade judicial as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada. Procedimento sigiloso de que trata essa seção será numerado e tombado em livro específico. E, por fim, nessa ideia, pode deixar aí na tela, a conclusão das investigações, você faz essa observação. Concluída a investigação de todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos os autos apartados e apensados do processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes. Pessoal, dos pedidos, mas volta aqui para mim. Perceba que a nossa opção aqui dessa aula de resolução é esclarecer os institutos. Ah, Pedro, mas e como é a forma de escrita? Tudo isso está no material que a gente enviou para vocês. Tem um modelo de peça por mim idealizado, tratando justamente disso, mostrando como seria uma redação bacana. Há outros exemplares de resposta por vocês enviados, eu selecionei as melhores, e aí vocês têm que ler também esse PDF. Vocês têm que ler para construir na estruturação e nas palavras de vocês. O objetivo da aula é complementar. Então, lembra, é um estudo casado em 3 etapas. Você deve fazer com suas palavras a resposta, a gente vai trazer para vocês a correção, vocês corrigem e analisam todo o papel, todos os comentários, todos os modelos que a gente enviar e complementam aqui com a aula, beleza? E aí, dos pedidos, a gente fecha trazendo esse modelo que o pedido é a grande resumo de tudo, tá? Aí, joga na tela. Dos pedidos, calcando-se dessa maneira, calcando-se nas razões de fato e de direito acima descritas, esse delegado de Polícia Federal representa perante esse juiz federal com competência para tanto, visando que seja autorizada após a oitiva do Ministério Público Federal, olha aí a importância, a infiltração policial virtual pelo prazo de 90 dias, bem como a autorização de perfis virtuais e novos documentos em nome de agentes que serão infiltrados, destacando que todo o procedimento de confecção de tais documentos será documentado e que os novos serão utilizados com a finalidade investigativa exclusiva, com posterior inutilização. Nestes termos, pede deferimento Recife, Pernambuco. Eu não tenho elementos aí para dar a data e subscreve como delegado de Polícia Federal. Beleza, pessoal? Volta aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembra, o estudo é conjugado.
antes da aula ou depois da aula, verifica lá nosso modelo de resposta, traz aí as suas anotações, complementa e se dúvidas houver, vocês podem escrever para mim, que será uma satisfação tentar auxiliá-los. Bacana? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula e muita atenção. Infiltração virtual de agentes, a gente já começa aí com essa aposta que é uma das minhas 3 principais apostas para a prova de delegado da Polícia Federal, que será realizada, sem a menor dúvida, no ano de 2021. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!